Boa tarde, pessoal. Vocês devem ter notado que entre um vídeo e outro eu tô tendo. Quer dizer, entre um vídeo e outro não, né? Entre uma sequência de vídeo e outro deve estar tendo aí uma sequência de intervalo, né? É porque às vezes realmente é difícil gravar, então sobra um pouco de tempinho aí pra eu estar gravando os vídeos pra vocês. Mas sempre que eu tenho, tô trazendo algo novo. Então vamos lá. Hoje a gente vai, né, nas nossas últimas aulas. A gente deu só recapitulando aqui uma introdução, falamos de variáveis e tipos primitivos de variáveis. E por algum motivo meu computador aqui travou, não sei porquê. Sempre assim, cara. Sempre que começa. Deixa eu fechar esse troço aqui e abrir de novo. Jupyter Lab. Vamos lá, deixa ele abrir. Bom, mas enquanto ele não abre aqui, então beleza, já abriu. Então a gente falou sobre tipos primitivos de variáveis, regra de declaração de variável, operadores aritméticos, ordem precedente dos operadores aritméticos, a função print, operadores com string, né, uma primeira parte. Depois eu vou dar uma incrementada a mais, se bem que em alguns exemplos aqui que a gente fez, a gente já utilizou algumas coisinhas. Operadores relacionais, operadores lógicos, estrutura condicional, estrutura de repetição, e eu acho que foi isso, só isso, né? E eu comecei a falar um pouquinho sobre o for, e disse que o for, né, ele também é uma estrutura de repetição, só que ele é uma estrutura de repetição diferente do while, né? O while, ele precisa-se de uma condição, né? O for também precisa-se de uma condição, mas o for ele funciona mais como se fosse um interador, né? Interador. O que seria um interador? Ele praticamente ele é muito usado em listas onde ele percorre um caminho, né? Daquela informação, entendeu? E enquanto tiver existindo aquela informação, ou você pode estar definindo também o limite daquela informação, ele vai verificando isso. Wallace, o while também não pode fazer isso? Pode. Só que daí você tem que estipular uma condição, né, para o while rodar, né? No for meio que ele subentende isso de uma forma um pouco diferente, né? Então a gente na aula de hoje, que a gente vai entrar sobre coleções e módulos, né? As duas aulas ou mais, né? Não sei como é que vai ser o tamanho do vídeo, mas as duas aulas, os dois assuntos que a gente vai tocar hoje vai ser sobre coleções e módulo, tá? Então o for é muito utilizado nas coleções. O while também pode ser utilizado? Pode, entendeu? Só que eu vou mostrar para vocês aí que com o for acaba ficando um pouco mais fácil do que com o while, né? Mas o while também pode ser utilizado. Aí basta a interpretação e o gosto de cada um. Mas vamos lá. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre coleções, né? Wallace, o que é uma coleção? Né? O que são coleções? Eu vou colocar até entre parênteses de dados, tá? Bom, imagina o seguinte, imagina que vocês, como vocês podem verificar, uma variável, ela recebe uma única informação aqui, tá? Mas, se eu consigo armazenar mais de uma informação numa variável, eu consigo criar um conjunto de informação numa variável? Sim, podemos, né? Mas como é que ficaria isso, né? A gente existe em outras linguagens, né? Vetores e matrizes, né? Quando eu tenho uma única, deixa eu até abrir aqui também um bloco de notas. Quando eu estou defino a variável x e quero atribuir a essa variável x uma coleção de valores, uma lista de valores, né? Ela é definida dessa forma. Isso é um vetor, né? Um vetor
é uma lista de informações, né? Essa lista de informação geralmente tem um tipo. Ela pode ser uma string, ela pode ser um inteiro, ela pode ser um float, entendeu? Ela tem que ter esse um tipo. Então a gente pode dizer que coleção é um tipo, né? É onde a gente consegue trabalhar, na verdade, com um conjunto de informação. Quando a gente quer dar mais informação, eu poderia fazer isso aqui também. X é igual a 1, botar uma vírgula aqui, 2. Bom, em algumas linguagens isso é até aceitável, tá? Você poderia atribuir dois valores, né, numa mesma, não, na verdade minto, eu tô falando besteira. Na verdade, em outras linguagens, na verdade eu posso inicializar uma variável, eu posso inicializar duas variáveis do mesmo tipo. Eu posso estar fazendo isso aqui, ó, isso. Inicializar não, posso criar duas variáveis do mesmo tipo. Mas na hora de inicializar, eu teria que inicializar diferente. Então, desculpa, pessoal, como ele disse, é força do hábito de outra linguagem aí que eu tenho, né? Então é essa parte que esquece, tá? Então realmente aqui isso não existe. Não tem como criar uma variável e atribuir dois valores a ela. Vou até pesquisar sobre isso, fazer esforço para ver se eu não estou falando besteira também, mas eu acho que não existe, tá? Então vamos lá. Então praticamente aqui, então eu criei um conjunto de instrução, né? E, né, esse conjunto de instrução, ele geralmente é chamado de vetor, tá? Eu tenho um vetor e aqui eu tenho um conjunto de instrução. A partir do momento que eu pego esse conjunto de instrução, se eu tiver mais de um conjunto, vamos, por exemplo, eu vou pegar esse cidadão aqui e vamos fazer isso aqui, ó. Assim que eu tenho mais de um conjunto, eu acabei criando uma matriz, tá? Bom, como é que eu... Mas Wallace, o que é uma matriz? O que é um vetor? Eu não entendi. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine o seguinte. Imagine que você... Nossa, deixa eu apagar aqui. Esqueci que eu posso pressionar o Shift. Imagine, eu estou desenhando aqui, pessoal, um prédio, tá? Imagine que isso aqui seja um prédio, na verdade. Cada prédio ele é composto por um andar, tá? O seu tamanho é definido por andares. Cada andar tem um determinado conjunto de apartamentos. Então imagine o seguinte, imagine que esse prédio aqui eu tenha, nossa senhora, tá? Só para a gente não perder tempo, eu vou deixar desse jeito aqui. Vamos supor, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, né? Então aqui eu teria uma matriz de 6 por 1, 2, 3, 4. Então aqui nesse exemplo eu teria uma matriz com 6 linhas e 4 colunas, né? Essa seria a minha matriz. Quando eu colocar isso num programa, o programa ele pode gerar isso para mim, né? E eu também tenho um vetor. O que seria o vetor? O vetor ele é o andar. Então o vetor aqui é um vetor de 4 posições. Então, praticamente, matriz e um vetor é isso, né? Como eu disse, um vetor ele recebe um conjunto de informação e a matriz recebe mais de um conjunto, né? Ou seja, eu posso estar utilizando vários conjuntos de informação.
No Python, o Python a nomenclatura para matriz e vetor não é utilizada. Ele utiliza três caras, que é lista, tuplas e dicionários. Quando eu disse para vocês no começo que o forte do Python é tratamento de dados, entendeu? Que é manipulação de informação e tudo mais, então nisso aqui praticamente é que eu vou dar uma introdução, claro, não vou me aprofundar muito nisso, até porque a gente ainda está num curso bem básico mesmo. Estou fazendo algo bem básico para vocês entenderem de uma forma bem clara, né? E aí depois, com certeza, a gente vou criar uma segunda parte onde a gente já vai fazer uns negócios um pouco mais complexos. Então, por enquanto, essa primeira parte aqui está sendo básica do básico mesmo. É só para vocês entenderem a linguagem, algumas funcionalidades, poderem já fazer alguma coisa. Então, assim, é um negócio bem básico, né? Mas depois a gente vai dar uma incrementada violenta. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o Python, para coleções de dados, ele usa três, né, métodos praticamente, né, que é lista, tuplas e dicionário. O que seria lista? A lista, ela se assimila com o vetor, tá? Ela recebe um conjunto de instrução também, tá? Você pode estar adicionando ela a um conjunto de instrução. Então, ela se assemelha a um vetor, né? Ou até mesmo a um prédio, né? A tupla, o que é a tupla? A tupla, ela é igual ao vetor, só que ela é um conjunto de informação que é imutável, ou seja, que não pode ser alterada. Como assim, Wallace? Imutável não pode ser alterada? Tipo, por exemplo, aqui, ó, eu defini aqui que aqui vai ser o primeiro andar do prédio, né? E aqui no primeiro andar, cada apartamento vai começar por um número. Vamos botar que aqui seja o 101, né? Aqui seja o 102, entendeu? E até chegar ao 104. Então, esses números dos andares aqui, as pessoas que moram nele podem morrer, as pessoas outras pessoas que forem morar nele vierem, né, a comprar ou tudo mais, ele vai continuar sendo 101, 102, 103, 104, a menos que esse prédio seja demolido e aí seja construído o prédio e mudem a ordem disso aqui. Então, praticamente um valor imutável é isso, é algo que não muda dentro de uma lista, é como se fosse uma constante, quanto eu falei anteriormente, entendeu? Então, se eu colocar aqui, ó, 101, 102, 103 e 104, né? Eu vou colocar aqui como primeiro andar, tá? No primeiro andar eu tenho os seguintes, ou posso botar aqui, ó, PT, prime, né, prim andar, tá? Pode então padrão aí de criação de variável. Ela tem que fazer sentido quando a gente cria uma variável, né? Então esse aqui é o apartamento primeiro andar. Então esse aqui são todos apartamentos de primeiro andar. Então esse número aqui ele não muda, ele vai ficar sempre ali, né? E aí vai estar naquele andar ali e pode por exemplo, vir pessoas morarem aqui ou outras pessoas podem comprar isso aqui e ele vai continuar sendo esse número, então não muda. Então a tupla, tá? A tupla praticamente é isso. Ela também é um conjunto de instruções, só que ela é um conjunto de instruções e ela é imutável, ela não pode ser alterada. E aí a gente entra para o dicionário, né? O que seria o dicionário? O dicionário seria praticamente um array, só que é um array um pouco mais, ou uma matriz, na verdade, ela seria uma matriz, só que um pouco mais bombada, né? Com os recursos mais interessantes. Bom, nesse prédio aqui, tipo, por exemplo, a gente tem um prédio, tá? Tá? E dentro do prédio, vamos supor que eu tenho
o andar, tá? Aí aqui o andar pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu tenho o apartamento, né? Pode ser 1, 2, 3. Eu tenho o morador, né, desse apartamento, ou o dono, né? A gente pode colocar morador ou dono, tá? João. E eu posso colocar também que esse apartamento e algumas outras características desse apartamento, né? Posso botar aqui o contato, né? O ramal, por exemplo. Ramal também é uma coisa que toda coisa tem. Ramal, vamos botar que o ramal dele seja seja o próprio número do apartamento, 102, tá? Então, praticamente um dicionário é praticamente isso, onde eu consiga definir um conjunto de informações baseado em uma chave e essa chave recebe um valor. Então, como eu disse, ele é como se fosse uma matriz, só que a matriz ela recebe só um conjunto. E esse conjunto de informação, ela não é definida, ela é definida, ela tem um tipo, só que você tem que tratar depois, entendeu? Para saber o que é o que, né? Já no dicionário não, o dicionário meio que já deixa isso daqui numa estrutura bem legal que a gente consiga manipular depois de N formas, tá? Vários frameworks utilizam essa forma aqui de propagação de dados. JSON é uma delas, né? Para quando é para web, tá? JSON é uma forma de requisição para acesso a dados que utiliza praticamente essa estrutura aqui e ela funciona de uma forma bem mais simples e robusta que tem sido utilizada bastante no mercado hoje em dia. Então, pessoal, só para a gente definir aqui no nosso arquivo, então, como eu disse para vocês, estamos no Markdown. Então, vamos lá. O que é uma lista, né? Uma lista é uma coleção de dados que são indexados. Eu esqueci de falar isso. Tá? O que quer dizer indexado? É que quando o dado é armazenado, ele recebe uma posição. E essa posição geralmente começa com 0, tá? Então aqui ela começa 0, 1, 2, 3. Então a partir do momento que você coloca uma informação dentro de uma lista, ela recebe uma posição e essa posição é 0. E aí, por aí, qualquer outro cidadão que vai receber essa informação, quer dizer, que vai sendo adicionada aqui, ele vai recebendo uma posição e é por isso que ele é uma informação indexada, né? Então a gente pode colocar cada valor é identificado no índice e ele começa em 0. Tuplas. Como eu disse, a tupla é igual, né, a lista, só que os valores não mudam. Tem algumas observações aqui a respeito das tuplas, tá? Você consegue até alterar ela. Tipo, por exemplo, você pode criar uma tupla recebendo um conjunto de lista. Como a lista recebe manipulação, você pode mudar os valores dela, então em teoria você conseguiria também alterar uma tupla. Só que o problema é que a partir do momento que você faça isso, é melhor você criar um conjunto de lista, né, como se fosse uma matriz, do que colocar dentro de uma tupla, já sabendo que esses valores vão ser alterados. Então, meio que assim, não faz sentido, né, ter uma tupla com um valor que vai ser alterado. E por último aqui, é os dicionários, que é uma coleção de dados, como eu disse para vocês,
contém uma estrutura baseado no conjunto de chave e valor. Então, foi basicamente o que eu disse para vocês. O dicionário, quando a gente vai definir ele, praticamente ele recebe um ID ou alguma coisa que identifica, né, essa informação aqui, nesse caso é uma chave, e ele recebe um valor, né? E como eu te disse, isso aqui é muito usado na área de propagação de dados, né? Quando a gente trabalhar um pouco com armazenamento de dados, a gente com banco de dados, a gente vai estar possivelmente utilizando muito isso aqui. Então, mas isso aqui é uma outra coisa que a gente vai ver lá para frente. Então, pessoal, eu vou pausar o vídeo por aqui, tá? E depois eu vou voltar ele com alguns exemplos, tá? De como isso aqui funciona na prática. Então, até uma próxima. Até logo, na verdade.